trouxe a sua Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Efésios capítulo de número 6. Eu já falei, mas eu vou repetir, amém? A nossa luta, ela é o quê? Espiritual, né? Por mais que nós somos seres naturais, nós aprendemos, né, a falar, a andar, a ver, a observar. A gente aprende a desenvolver, né, irmãos, o natural. Só que a gente não pode esquecer que nós também somos seres espirituais, amém? E a nossa luta, a nossa batalha, ela não é humana, né? Ela não é natural. Olha o que a Bíblia diz aqui, só relembrando, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12, fala assim, ó: porque não temos de lutar contra a carne, contra pessoas, não temos de lutar contra sangue, mas sim contra principados e contra potestade, contra os príncipes das trevas. E aonde, irmã Dani, que a gente luta? Nos lugares, o que, irmãos? Celestiais, né? Então, se a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra o vizinho, a vizinha, não é contra o homem, né? Aquela pessoa que se levanta contra você, não é a pessoa, não é a carne, mas por detrás, muitas vezes para roubar a paz, a paciência, para semear no coração a ira, a discórdia, por detrás daquela vida, irmãos. Nós temos que olhar de maneira espiritual e entender, irmãos, que há um mal que não é visível aos olhos naturais, é um mal espiritual. Irmã Dani, então se a nossa luta não é física, não é contra pessoas, mas sim espiritual, então tem a arma certa, irmãos, para nós lutar. As nossas armas também, elas não podem ser naturais. As nossas armas, irmãos, não podem ser físicas, mas elas devem ser espirituais. Olha só, deixa marcado aqui em Efésios, depois nós vamos voltar, né? Mas olha o que a palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios, capítulo de número 10. Segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja, né, de Corinto, capítulo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Então, se a luta é espiritual, a arma também precisa ser. Temos que lutar do jeito certo, da maneira certa, com as armas certas. Amém? Então, diz aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3, fala assim, ó: porque andamos na carne, mas não militamos, não lutamos, o que, irmãos? Segundo a carne. Nós ainda estamos, irmãos, nesse mundo. Nós estamos ainda presos a esse corpo, ao natural. Mas por mais que nós estamos no mundo de uma maneira natural, a palavra de Deus diz: a tua milícia, a tua guerra, a tua luta não pode ser segundo a carne. Você quer saber o que é lutar segundo a carne? Você lê lá em Gálatas as obras da carne e os frutos do Espírito. Não tem, irmãos, como a gente andar na carne e a gente andar no Espírito, não. Porque a Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, há uma guerra ali, uma batalha. Então não tem como, é impossível. Ou você anda na carne, ou você anda no Espírito. A palavra de Deus diz: você está ainda no corpo, mas você não vai lutar com estas armas.
Você não vai lutar desta maneira. Aí diz assim o versículo 4: porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são, olha a ênfase, irmãos, não são carnais. Amém? Não adianta, irmãos, levar o dedo lá, né? Dar de dedo na cara. Olha aqui! É arma o quê? Carnal. Amém? Olha que eu vou te dar um soco de misericórdia, irmãos. A nossa arma, ela não é carnal. Ela não é humana. Aí fala assim, ó, mas sim, o que, irmãos? Poderosa em quem? Em Deus. E a Bíblia diz, Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Então eu tenho que lutar da maneira certa, da maneira correta. Olha para a irmã Dani, em favor da obra de Deus. Eu posso dar um exemplo, irmãos, fácil para você entender. Nesse estudo que nós fizemos sobre guerra, sobre batalha, sobre autoridade espiritual, nós vimos sobre um homem que a Bíblia diz o endemoniado gadareno. Ele estava, irmão, sendo usado por quê? Por demônios. Sim ou não? Mas quando Jesus chegou, aquele homem caiu aos pés de Jesus, porque nós temos visto, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus é maior do que demônios, ainda que seja uma legião, uma perturbação muito grande. Aquele homem caiu prostrado aos pés de Jesus. E Jesus, com uma palavra de autoridade, irmãos, libertou aquele homem. Jesus fez uma obra, o que, irmãos? Espiritual. Mas antes de chegar a esse ponto de Jesus fazer uma obra espiritual, aquele homem sofreu muito tempo perturbado. E os homens não sabiam o que fazer, sim ou não? A Bíblia diz que eles prendiam aquele homem com grilhões, com cadeias, com armas, o que? Naturais. E resolvia, irmãos? Resolvia? Ele ia lá e ele quebrava tudo com a maior facilidade. Então, armas naturais contra aquilo que é espiritual não adianta. Você pode, irmãos, ir no médico, nada contra ir no médico. Mas tem coisas que é espiritual. Que o médico vai virar a pessoa de ponta para cabeça e não vai encontrar o que, irmãos? Não vai encontrar nada. Porque é espiritual. Você está entendendo? Não estou dizendo para você não buscar os recursos naturais. Não. O que te vier à mão, que você puder fazer, faça. Mas não faça só de maneira natural. Faça de maneira espiritual. Amém? Ore, se consagre a Deus. Faça um jejum. Medite na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e é vida. Amém? É dessa maneira, irmãos, que nós combatemos o bom combate da fé. Amém? É desta maneira. Então a palavra de Deus está dizendo, porque as armas da nossa guerra, estamos em guerra, estamos numa milícia, não são carnais, humanas, mas sim poderosas em Deus. Para o quê? Para a destruição de fortalezas, né? Então a gente vê quando aquele homem, né, se encontrou verdadeiramente com Jesus. Aquele homem que se cortava, que se feria, quebrava as cadeias, as correntes, andava em sepulcros. Ele ficou do mesmo jeito, irmãos? Ele ficou da mesma maneira? Não. Ele teve a sua vida, o quê? Completamente transformada. Amém? E é isso que Deus, Ele quer de nós. Ele quer transformar, Ele quer mudar, irmãos, completamente. Deus não dá uma tapeada, uma negociada, né? Deus age com precisão.
precisão. Amém? Deus age, irmãos, com precisão. Eu digo, quando Deus opera, não fica cicatriz. Amém? Quando Deus opera, irmãos, não tem contraindicação, né? Imagina só, Lázaro foi aprisionado pela morte durante 4 dias. Uma pessoa, quando ela entra em óbito, o coração para, né? O cérebro para. O que acontece, irmãos? Tem lesões terríveis. Tem ou não tem, irmãos? Mas quando Deus opera, fica sequela? Fica, irmãos. Deus vai lá e dá um tratamento e diz, você vai fazer esse tratamento, mas tem uma contraindicação. É assim? Não tem. Por isso que nós temos que recorrer a essas armas espirituais. Porque elas têm 100% de eficácia. Amém? Então a nossa luta não é natural, ela é espiritual. As nossas armas são espirituais, não é carnal. E olha só o que diz agora em Romanos. Volta um pouquinho atrás. Romanos capítulo de número 13. Romanos capítulo de número 13. Então a arma não é humana, não é natural, ela é espiritual. Mas não basta só dizer assim, a arma é espiritual, porque no espiritual também tem o bem e também tem o mal. Então a Bíblia amplia um pouquinho mais. Além dela não ser humana, ela não é a arma das trevas. Olha o que diz aqui. Romanos capítulo 13, Romanos capítulo de número 13, versículo de número 12, irmãos, fala assim, ó. Ei, presta atenção nisso. A noite, as trevas, já é o que, irmãos? Passado. Para um pouquinho aqui, olha para a irmã Dani. Você sabe de onde Deus te tirou? Irmã Dani, eu sei. Deus me tirou do mundo. Deus me tirou das trevas. Deus me tirou, irmã Dani, da morte. E você lembra, irmãos, lá fora, no mundo, quando você tinha um problema, quando você tinha uma luta, uma batalha, como é que você resolvia? Irmã Dani, eu resolvia no grito. Quem grita por último é o que grita melhor. Não era assim, irmãos? Irmã Dani, eu resolvi assim, ó, na ponta da faca. Pediu, levou. Não era assim, irmãos? Não sei você. Misericórdia, mas antes de eu me converter, era negócio sério, irmãos. De briga. Uma briga mesmo, agressão física. Coisa que hoje, eu olhando para trás, eu digo, Deus, eu estava endemoniada. Eu lembro um dia que, não lembro o motivo, meu irmão conta os detalhes, né? Eu nem lembro o motivo, disse que era por causa de uma pulseira ainda. Aí uma menina me puxou pelos cabelos, quando ela puxou pelos cabelos, irmãos, eu já não vi mais nada. Eu lembro que eu bati no estômago, ela baixou e eu levantei assim o rosto. Quando os meus olhos se abriram, a minha mão estava ensanguentada e o rosto da menina estava ensanguentado. Então era assim, sabe? Uma coisa triste, uma coisa horrível, uma coisa vulgar, né? E hoje eu olho a mansidão que Deus me deu, né? Hoje eu olho assim, eu entendo que hoje o mais sábio é o que, não o que responde primeiro, mas é o que pensa mais, né? O mais forte, como diz Provérbios, não é aquele que faz o outro ficar quieto, que domina o outro, mas o mais forte é aquele que domina a si mesmo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando nós estávamos no mundo, nós guerreávamos, nós travávamos as nossas batalhas de uma maneira. Só que o que a palavra nos traz o alerta? À noite, irmãos, as trevas é passada. Você se deparou com Jesus? Jesus é a luz.
Você foi salvo, você foi alcançado pelo amor de Deus. À noite, as trevas não podem mais dominar. Isso tem que ser o quê? Passado. Não pode mais ser a nossa realidade. Não pode mais ser, irmãos, a nossa maneira de viver. É o que a palavra de Deus está nos dizendo, né? A noite é passada. Ô glória, o dia é chegado. Jesus, a luz, a salvação, bateu na porta do nosso coração e não ficou para o lado de fora, mas entrou, a luz está em nós. Aí o que diz a palavra? Rejeitemos o que? As obras das trevas. Não, antes eu gritava, Jesus, me ajuda. Eu não quero mais agora vencer as minhas guerras na gritaria. Amém? Antes eu brigava, eu xingava. Antes, muitas vezes, eu humilhava. Não é assim? Quando a pessoa está brava, fala coisa para ofender mesmo. Para humilhar mesmo. Antes eu fazia assim. Mas o que diz a palavra? Essas obras vão querer, irmãos, ficar ali. Só que a palavra diz, é o nosso papel. Rejeitar. Rejeitar. Nós estamos falando, irmãos, de guerra, de batalha espiritual. A nossa armadura é a armadura de Deus. A gente tem que saber o que nos cabe e o que não nos cabe. Quando Davi ele foi para a batalha, Saul pegou aquela armadura e tentou enfiar lá no Davi. Só que quem era Saul, irmãos? O homem mais alto de Israel. A Bíblia diz que todo mundo batia do ombro para baixo. Então imagina o homem zarrão. É como se fosse pegar ali o Braio. Aí pega a armadura do Braio e tenta enfiar na irmã Dani. Tenta enfiar no irmão João. Vai dar certo, irmãos? Não vai dar certo. Agora há pouco eu estava botando um papelzinho no mural, né? E eu procurando os alfinetes, né? E o Braio disse, irmã Dani, usa esse aqui de cima. Eu falei, Braio, nem tinha visto que tinha em cima. Você está entendendo, irmãos? Então nós temos que saber o que nos cabe e o que não nos cabe. Olha, isso cabe para uma mulher de Deus. Isso cabe para um homem de Deus. Isso é do céu, isso vem de Deus. Amém. Isso eu vou vestir. Isso eu vou usar, é dessa maneira que eu vou me portar. Isso não é da luz, isso ainda é das trevas. O que a palavra de Deus diz? Irmã, mas que coisa, vai ficar feio é rejeitar. Davi se importou, irmãos, em rejeitar a armadura do próprio rei? Era o rei. Mas ele ia conseguir lutar, irmãos, ia mais atrapalhar do que trazer benefícios. Então não se envergonhe de se posicionar como uma pessoa de Deus, de rejeitar a mentira, amém? Não se envergonhe de rejeitar a maldade, de rejeitar a injustiça. Não se envergonhe, irmãos, de ter as obras da luz na tua vida. Então diz, a noite já é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras, né, os instrumentos. Não rejeite ali, né, as obras das trevas e faz o quê? Vistamo-nos do que, irmãos? Das armas da luz. Então eu não luto de maneira natural, mas eu também não luto com obra das trevas. Eu não vou vencer a briga brigando. Eu não vou vencer a mentira, irmãos, mentindo. Você está entendendo? Olha só, é o oposto que vai combater. Olha só o que diz aqui. Volta um pouquinho no capítulo 12,
Romanos ainda, Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12. Então não é agindo da mesma maneira que o ímpio. Não é agindo da mesma maneira que agiram com você que você vai vencer. De igual para igual vai ser obra das trevas. Vai ser as armas, as ferramentas das trevas. Quem vai estar dominando ali, irmãos, vai ser quem? Vai ser o diabo. E a gente sabe que onde ele reina, onde ele domina, há roubo, a morte, a destruição. Não vai dar boa coisa. Amém? Mas olha o conselho da palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 12, até o pastor pregou essa semana que passou, versículo 21, fala assim, ó: não te deixes vencer pelo mal. Mas irmã, como é que eu vou vencer o mal? Deus fala, mas vence o mal de que maneira? Vence o mal com o bem. Como é que vence a mentira? Com a verdade. Como é que vai vencer a dor, a doença, a enfermidade? Com a cura, com a saúde. E o que a palavra de Deus diz? Enéas, é Jesus. É Jesus que te dá a saúde. A palavra de Deus diz que Jesus, o Filho de Deus, irmãos, ele se manifestou para quê? Para combater, para desfazer com as obras do inferno, com as obras do diabo. Jesus sempre trazia o oposto do que aquilo que a pessoa estava vivendo. Sim ou não? E era assim que Jesus fazia a obra de Deus. Jesus está onde agora, irmã Dani? Jesus está em mim. Então não vai ser agindo, irmãos, da mesma maneira. Agir da mesma maneira é agir no mesmo espírito. Quem é que está levando aquela pessoa a brigar? E aí eu vou brigar também. Quem é que vai estar usando, irmãos? É o diabo. Nós somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa mudança de vida, irmãos, tem que estar em nós. Nós temos que viver isso. Então a palavra de Deus diz, quer vencer o mal? Quem quer vencer o mal aqui? Ô, glória! Como é que eu venço o mal? Fazendo o bem. Fazendo o oposto. Não é só rejeitar as ferramentas, as armas das trevas, mas é usar para combater o que, irmãos? As armas da luz. Amém? E isso tem que ser em tudo. Vamos voltar lá para Efésios. Efésios capítulo 6. Tinha deixado marcado, né? Efésios 6. Então nós vimos que a nossa luta é espiritual. E nós vimos que as nossas armas são espirituais. E não são armas das trevas, mas são armas da luz. Aí, irmãos, aqui eu vou ler 2 versículos. E 2 versículos você vai ver que diz praticamente a mesma coisa. Então você fala a mesma coisa para dar ênfase, né? Se fala a mesma coisa é para quê, irmãos? É para gravar, porque é importante. Versículo 11 fala assim, ó: revesti-vos de algumas partes da armadura de Deus. É isso? É algumas partes, irmãos. Revesti-vos de toda a armadura que vem de Deus. Essa armadura é feita para nós sob medida. Amém? Nós somos cristãos. O que é cristão? Parecido com Cristo. O que cabe em Cristo, cabe em nós.
perfeitamente, irmãos. Não vai machucar, né? A sandália não vai dar calo. Vai servir, irmãos, completamente. Então a palavra de Deus diz: revesti-vos, não de uma partezinha só, mas de toda a armadura que vem de Deus. Para que essa armadura é importante? Para que possais estar como firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que me ajuda a ficar firme, irmãos? É me revestir da armadura de Deus. É me revestir, irmãos, do próprio Deus na minha vida. Amém? Isso vai ajudar eu ficar firme. No versículo de número 13, fala assim, ó. Portanto, tomai, aí mais uma vez diz, toda a armadura de Deus. E fala de novo, por quê? Para que possais resistir no dia mal. Porque, havendo feito tudo, ficar como, irmãos? Ficar firmes. Então, 2 versículos diz, não pode só uma parte ou outra. Tem que ser toda a armadura de Deus. Isso vai ajudar você a guerrear da maneira certa. Você guerreando da maneira certa, você vai vencer. Amém? E vencendo, você não vai pensar em desistir. Você não vai sair da tua posição de filho de Deus. Amém? Você não vai, irmãos, retroceder. Então, se revista completamente da armadura de Deus. Eu quero pegar essa parte e fazer um gancho com a mensagem de semana passada. Lembra sobre o rei Acabe? O rei Acabe foi para a guerra e ele foi escondido, não como rei, mas como um guerreiro. Só que daí o que diz? Que um jovem, na sua simplicidade, jogou lá a flecha, e a flecha foi, irmãos, exatamente aonde? Na brecha. E aonde que tinha uma brecha? Entre a parte da couraça e o cinto. Tinha uma brecha. E a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo, ao inimigo. Ele fica ao nosso derredor, examinando, olhando. Se tiver uma brecha, se tiver faltando uma parte da armadura, se tiver um ponto fraco, irmãos, é naquela área que o inimigo vai agir. E dessa maneira, então, o rei Acabe perdeu a sua vida, porque tinha uma brecha na armadura. Por isso que a palavra de Deus diz, coloque toda, se proteja. Não é o caso aqui agora, eu já preguei aqui em Alvorada sobre a armadura. Quem lembra? Já preguei sobre a armadura, né? Acho até que tem no YouTube. Já preguei sobre a armadura, não é o caso agora, mas se você for ler, cada parte da armadura é associado com algo espiritual. Cada parte da armadura é associado com algo que nós precisamos ter. Amém? E eu quero tratar aqui hoje, irmãos, 2 coisas que nós temos que cuidar muito na nossa vida, porque senão nós damos brecha. Que coisas são essas, irmã Dani, para nós terminar, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Depois você pode ler de novo, né, irmãos? Toda a armadura ali da fé. Pode meditar. O capacete, a couraça, o escudo, a espada, a sandália, o cinto, né? Pode olhar ali todas as partes da armadura, estudar. Mas eu quero citar 2 coisas aqui
que nos dá trabalho. Quem já teve luta na mente? Irmã, todo dia, toda hora, sem parar. Não é assim, irmãos? Onde a gente mais tem que lutar é onde? Na mente, com o pensamento. E eu já preguei bastante aqui também sobre pensamento, né? Que assim como nós pensamos, assim acontece. Que como um pássaro que fica lá vagueando, às vezes o diabo usa um pensamento, aquele pensamento vem e vai, vem e vai. A gente não pode deixar o pensamento fazer ninho, né? Morada na nossa cabeça. Então a gente luta bastante na mente. E outra luta, irmãos, que a gente trava é aqui, ó. Aonde, irmã Dani? No coração, nos sentimentos. Quem já passou assim, irmã Dani, meus sentimentos às vezes parecem uma montanha russa. Irmã, às vezes eu tô bem, sou a melhor pessoa. Outro dia, ó vida, ó céu, ó azar. Então aqui nós vamos ver pra gente redobrar o cuidado com a mente e com o coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 8, olha como diz a mesma coisa, né? Lá que Romanos, olha só o que diz. Mas nós que somos do dia, que somos da luz, né? Que somos de Deus, mas nós que somos do dia, sejamos o que, irmãos? Sóbrios. Não seja como um bêbado, né? Anestesiado, extraviado, né? Uma pessoa ali que está drogada, que não consegue prestar atenção. Não. Diz assim, ó, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, lúcidos, né? Faça o quê? Vestindo-nos do quê? Da couraça da fé. Tem que ter lucidez. Tem que ter plano, tem que planejar. Quando eu vou acordar cedo, eu deito bem perto do meu guarda-roupa, né, irmãos? E eu já deito assim, já fico olhando que roupa que eu vou botar amanhã. Que eu levanto cedo, às vezes nem clareou o dia, não posso ficar acendendo luz, né? Eu já planejo o que eu vou vestir. Minhas filhas, já ajeito o banho de noite, já separa a roupa que ela vai vestir no outro dia. A gente planeja, sim ou não? Ah, eu tô no inverno. Eu vou planejar usar um casaco, bermuda, saia, vestido. Convém, irmãos? Não convém. Eu vou num lugar mais casual, eu vou num lugar mais despojado. Então a gente planeja o que usar. A palavra de Deus diz: seja sóbrio, seja lúcido, planeje, irmãos. Se vestir da maneira certa. Olha só de que maneira, vestindo-nos do que? Da couraça da... Onde é que a couraça fica, irmãos? No peito. Protegendo o peito, protegendo as costas, os órgãos vitais. Aqui está o coração. E a gente sabe que o quê? Que o coração, ele é um símbolo também dos nossos sentimentos, né? Como é que eu vou vencer, irmã Dani, essa queda, essa oscilação de sentimento? Andando não pelo que você sente, mas andando pela fé. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Ai, irmã Dani, mas é que eu não tô assim fazendo grandes coisas. Irmã Dani, eu não tô tendo assim o desempenho que eu queria ter.
a Bíblia diz que os céus se abriram. Deus falou para Jesus, esse é o meu filho amado. Afirmação do amor de Deus. Jesus tinha feito algum milagre, irmãos? Não tinha feito nenhum milagre. Então nós temos que proteger os nossos sentimentos com fé, com o que Deus fala para a nossa vida, para o que Deus fala a respeito de nós. Aí diz assim, ó, reveste o teu sentimento de fé e o quê? E amor. E às vezes a gente acha que amor é sentimento, mas amor não é sentimento, amor é Deus, Deus é amor. Amor é escolha, irmãos. Então nós temos que escolher, a pessoa está me fazendo mal, mas eu sou uma pessoa má? Não. Eu tenho a obra das trevas na minha vida? Não. Eu escolho amar aquela pessoa. Aí Jesus diz, até os teus inimigos. Até quem te faz mal. Essa é a nossa roupa. Fé e amor. Essa é a nossa armadura. Fé e amor. E tendo por capacete, o capacete vai aonde? Na cabeça. Qual é o tipo de pensamento que Deus quer que eu tenha? O capacete da esperança. Do que, irmãos? Da esperança da salvação. É dessa maneira, irmãos, que nós cobrimos a nossa mente. Com pensamentos, não de desespero, de angústia, mas de salvação. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. Deus falou que junto com a luta viria o escape. Deus vai me salvar. Irmã, mas eu estou vendo o mar me engolir. Mas Jesus socorreu Pedro. Ele não faz acepção de pessoa. Aí você pela fé levanta a mão. Jesus, me salva. Essa é a esperança da nossa alma. Essa é a esperança da nossa vida. É isso que tem que estar, irmãos, na nossa mente. Esperança. Não perca a esperança. Veio um pensamento ruim, combate com pensamento de esperança. Combate com pensamento bom. Se você perder a esperança, eu sempre digo, tem um ditado, a esperança é a última. Se você perder a esperança, irmãos, depois disso que vem a morte. Não perde a esperança. Cobre os teus pensamentos, cobre a tua mente e cobre o teu coração. E é dessa maneira que você vai vencer. Amém? Vamos orar agora? Vamos combater o bom combate?